Boa tarde, pessoal. A gente vai começar as duas sessões de palestras agora. Eu queria pedir que quem for do painel Globe, que é que está com a bolinha adesiva azul no crachá, se pudesse dirigir para a palestra lá de cima, por favor. Que a gente está com superlotação aqui na sala. Então, eu queria pedir que todo mundo fosse para o pilar que foi alocado, por favor. Sim. Exatamente. Bom, para quem está em pé aí, tem alguns lugares aqui no meio, aqui na frente também. Dá para se alocar um pouquinho. Vou começar então. Agora essa palestra é For Those Who Need Translation. That just me check. Set your device in channel A. Yeah. No, actually in channel 1. Bom, esse painel agora a gente vai fazer um pouquinho uma discussão, o pilar Imagination. Então agora a gente vai imaginar, como a gente viu com o Nilo Maio Romero, falando um pouco de empreendedorismo, de iniciativa no setor privado. Agora a gente vai falar um pouco de inovação na política brasileira e em instituições. Então eu gostaria de convidar aqui na frente para compor essa mesa o Pedro Henrique Cristo, que é arquiteto formado em políticas públicas. Fundador do MAGE e diretor executivo do Parque Citier. E gostaria de convidar também o deputado federal, Alessandro Molon. Muito obrigado por ter vindo. Começar com uma apresentação do Pedro, brevemente. Deixa eu colocar aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui. A gente vem para fora do Brasil em busca de oportunidades, se qualificar. E mais do que nunca está na hora da gente fazer algo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a maior inovação na política talvez não seja uma inovação, seja uma coisa muito antiga, que o ministro Aires Brito falou ontem. Porque eu participo, sou livre. Eu não sou livre porque eu tenho acesso a participar. É por participar que eu construo minha liberdade e meu desenvolvimento como liberdade. Então, uma coisa muito importante que a gente tem achado na nossa pesquisa e no nosso trabalho é a questão de que as pessoas desenham a política e a política acaba desenhando as pessoas. Eu vou botar aqui em full screen que fica melhor. A gente acabou de dar um curso muito legal na Design School sobre isso, mas antes eu queria falar como é que eu cheguei aqui. Eu sou lá da Paraíba, e por mais que a gente tenha avançado na nossa sociedade, e preconceito ainda existe muito, hoje nessa sala mesmo tem gente falando que BR é coisa de político de Paraíba, e isso é uma coisa horrível de se ouvir num ambiente de gente tão educada como esse. Mas eu acredito que o Brasil é melhor do que isso. Minhas origens são bem misturadas, isso eu acho que é o maior dom que Deus me deu. Meu avô patriarca é negro, a família de avó é misturada com índios, né, os potiguaras. Eu tenho uma cultura nordestina muito forte, do vaqueiro do sertão, fui criado na Ponta da Peixeira, como meu pai gosta de brincar. E tenho uma ascendência também de judeus holandeses, que não sei se vocês sabem, mas antes de fundar New York, eles fundaram lá Mauritius, né, em Recife, em Olinda. E crescendo, eu tinha aquele sentimento revolucionário, como a maioria de vocês deve ter tido também, mas logo percebi que Che Guevara e Fidel passaram da linha, se perderam no caminho e caíram no erro que o PT e a maioria dos partidos hoje no Brasil, ditos de esquerda, cometem, a de que os fins justificam os meios, quando, na verdade, os meios são os fins. Aí... Obrigado. E aí, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu fiquei encantado com as universidades, e não só por Harvard ter 49 Nobéis, ter a melhor escola de políticas públicas, de design, que eram minhas áreas, mas também muito pelo logo, né? Veritas, a busca da verdade. Eu decidi que queria vir aqui para aprender mais como manter aquele sentimento revolucionário, mas com coerência e humanismo, como outros tinham feito, o Gandhi, o Martin Luther King e a grande referência também é uma delas. Teve outras inspirações de nível intelectual, porque existia uma falsa dicotomia, se você vai para uma favela ou vai para o interior, para o sertão, você vai fazer trabalho missionário, não era isso que eu queria fazer. Eu sou um acadêmico, sou um designer, que acabou fazendo um pouquinho de empreendedorismo social, mas, na verdade, com foco de pesquisa e desenvolvimento. O Einstein falava que feliz daquele que pensa com a própria cabeça e sente com o próprio coração. O Wittgenstein era um gênio da matemática e da lógica, da filosofia, e trabalhou como enfermeiro com os feridos da Segunda Guerra Mundial anonimamente. E quando queria aprender como funcionava a criatividade humana, foi para o interior ser professor de uma escola de primário, de forma anônima também. E, por fim, o Kant, né, que, na Crítica da Razão Pura, fala muito precisamente que você só sabe daquilo que você é parte. Então, eu decidi que não ia mais ser como o cachorro,
que fica escutando a vitrola, a voz do seu dono, e que ia explodir a vitrola e ia eu mesmo saber qual era a verdade com minha própria experiência. E aí eu, não de forma aleatória, mas de forma bem pensada, fui para o Vidigal, viver lá, transformar num laboratório, uma favela representativa dos problemas das outras favelas do Rio de Janeiro, com alta taxa de homicídio, até as UPPs chegarem, que hoje estão em falência na cidade, é verdade, mas no Vidigal está funcionando melhor que nos outros lugares, e que também tem questões de densidade, de saúde, muito parecido com outras favelas. E era onde eu sabia que podia fazer a diferença sem precisar do governo. Não que eu seja contra o governo, a gente precisa do governo, a organização mais importante da sociedade. Mas eu sabia que os atores políticos lá do Rio de Janeiro, com suas qualidades e defeitos, não iam permitir a gente fazer as soluções que a gente queria fazer. Teve muito romance nessa história, é verdade. Eu e minha esposa, Caroline, está ali. Por favor, Carol, dá um alô para o pessoal. Pessoa muito capaz, muito corajosa, que saiu dos Estados Unidos não só para outro país, mas para morar comigo numa favela. Imagina os pais delas como ficaram, a mãe dela está do lado dela e ela apoiou desde sempre. Tive uma honra muito grande quando estava lá na favela, que a minha tese aqui de mestrado, tem tese de mestrado em Harvard, entendeu? Aqui não é só dissertação, foi transformada numa aula na escola de design, que era a ideia de criar um novo conceito de escola, que integrasse educação, arquitetura e tecnologia. E, depois disso, a gente ganhou uma bolsa de pesquisa da escola de design chamada Appleton Fellowship, para fazer uma pesquisa em 6 cidades, 5 países da América Latina, vendo o que funcionou e não funcionou de integração urbana, resiliência e sustentabilidade. E o grande descoberta, a grande coisa que a gente aprendeu é que política se traduz diretamente em espaço. Não à toa a gente tem um programa da cidade dividida, espalhado desde o Rio de Janeiro, São Paulo, Cape Town, Mumbai, por aí vai, o mundo afora. Mas por que isso? Né? Todo mundo fala que a democracia começou na Grécia, mas ninguém sabe como. Na verdade, o nosso modelo democrático é inspirado no Fórum Romano, que foi desenhado para ser aristocrático e que inspirou o Estado moderno no século XIX. Então, essa crise de representatividade que a gente está vivendo hoje é muito decorrente disso. Por quê? A questão das economias de intermediação, os custos de comunicação caíram muito com tecnologia. Hoje a gente tem acesso à informação mais do que nunca, à interação, mas não a participar da decisão pública formal. E todos os protestos que ocorreram no mundo, a Primavera Árabe, 2013 no Brasil, Turquia, Colômbia, outros lugares, foram devido a esse mesmo ponto em comum, apesar de terem grandes diferenças. Mas isso é uma demanda mundial. Então, a gente começou a entender como é que foi que isso aconteceu na Grécia. O que a gente descobriu é que foi tanto uma reforma espacial como uma reforma política. O poder foi tirado do Aeropagos, que era um conselho aristocrático, dividido pelas 10 áreas da cidade, que tem a mesma população, filas, e aí tem uma amostra aleatória, uma loteria, né, que, estatisticamente, é a melhor forma de você selecionar a representatividade. A democracia legislativa era direta, e o judiciário, assim, a gente chegava lá hoje, todo mundo aqui, botava um nome num ballot, numa loteria, era sorteado algumas pessoas, e esses eram os juízes do dia. E Atenas viveu assim, sem polícia, por 100 anos, e se perdeu, na verdade, quando Péricles assumiu o poder e virou um ditador. Então, o que é que a gente propõe? Vamos começar com instrumentos que já existem. O PT cometeu muitos erros, perdeu o caminho, hoje é um partido reacionário, como o PDB e outros, mas eles fizeram coisas boas também, como o orçamento participativo. E hoje a gente já sabe que cidades com orçamento participativo têm uma diferença estatisticamente significativa de maior cobertura de esgoto, menor mortalidade infantil, e maior presença de ONGs, que é muito importante no desenvolvimento da democracia. Então, como é que a gente tira essa decisão do espaço da cidade de 35 pessoas, ou um pouco mais, que são a Câmara dos Vereadores, que tem os 2 principais incentivos para a corrupção, discrição e poder. Ninguém sabe o que eles fazem e tem poder para decidir sobre toda a cidade. E as construtoras, claro, são quem mais atua nessa frente corrupta, como a gente viu na Operação Lava Jato. Então, a gente propõe 3 frentes para a Ágora. Uma ligada à educação, agência da liberação, que eu posso entrar em detalhe depois. Outra é relacionada à questão de mapas, dados e tecnologia. Ninguém tem dados precisos sobre favela, ninguém tem mapas. Então, se você não sabe o que você está fazendo, na verdade, as políticas públicas para a integração urbana são puro horóscopo. E, por fim, a grande revolução que a gente tem que ter, primeiro, a educação com o povo. Segundo, dinheiro no bolso das pessoas. Título de propriedade é muito importante para isso, porque você transita o capital informal para o mercado formal, permitindo que a pessoa use o título como colateral no banco para empréstimos. E, por fim, decidir sobre os investimentos espaciais na cidade e na sua comunidade. E a gente começaria com orçamento participativo e um dia, gradualmente, construindo isso junto com vocês, chegaria numa democracia direta no Legislativo, acabando com a Câmara de Vereadores. As escalas de equipamento são ele próprio, a comunidade em si, aqui o Vidigal, e a área de integração. Existiria uma linguagem visual comum, que as pessoas se sentiriam mais à vontade quando chegassem no espaço. E isso é muito importante, né? Porque a democracia só avança com o espaço público, as pessoas, para confiarem umas nas outras, têm que se encontrar, e não à toa que a gente vê narrowing, um apertamento da questão do espaço cívico no mundo inteiro,
que acontece na Turquia ou em Dubai quando se tem um protesto? A primeira coisa, eles fecham as praças. Então, a gente precisa de mais praças, espaços públicos, espaços de convergência. Aqui a gente criou um programa, que eu posso explicar também depois, que tem uma área de sistematização, para as pessoas entenderem como as coisas funcionam, uma área de síntese, né, um makerspace e um hackerspace, e uma área de articulação, que seria para o orçamento participativo, democracia direta, atividades culturais, construção da narrativa da própria comunidade por ela mesma. E a gente fez o desenho, que a gente também é arquiteto, né? Mas a gente não tinha o dinheiro para fazer a obra. Então, quando eu cheguei no Vidigal, que a gente entendeu que tem que praticar uma arquitetura híbrida, em que a gente compreendesse que a gente tem que trabalhar com os recursos, as capacidades que existem no contexto. E ter a humildade de praticar design não só com materiais de altíssima qualidade, mas com o que as comunidades têm, porque elas precisam transformar seu espaço. Só voltar nessa imagem aqui é muito importante, a apropriação da comunitária. Mulheres negras, o Mauro, fundador do parque, dando uma oficina a gente de Harvard, do MIT, mulheres debatendo a política na comunidade e, claro, tolerância religiosa, né, que é um problema muito grave no Brasil também. É engraçado que os crentes e o pessoal do candomblé vão lá todo sábado. E o pessoal do candomblé vai primeiro. E os crentes começaram a só vir depois. A gente perguntou, por quê? Não, porque a gente tem que rezar depois que eles vêm aqui. A gente fez, tudo bem, eles rezam para vocês, vocês rezam para ele, está tudo certo. E a gente aprendeu, né, com os programas funcionais, a questão da tecnologia, dos indicadores, a tecnologia de sensores está transformando a arquitetura, porque agora o feedback loop dos indicadores quantitativos de performance de arquitetura são imediatos, então isso está mudando toda a prática. E é uma grande oportunidade, porque os grandes problemas do nosso tempo são interdisciplinares. A desigualdade, a urbanização, a mudança climática, e a gente precisa de um medium para integrar todas as disciplinas, e esse é o design. Então, aqui está a escada que a gente fez, a gente ganhou um prêmio com ela, trabalhando nesse conceito de integração 3 em 1, né, contenção de encosta, um sistema de filtragem de água, coleta, filtragem e distribuição para a comunidade, muita falta de água e de energia nas favelas, no Brasil e no mundo inteiro, e também que se visse como espaço público vertical, né, gerasse renda para as comunidades, vocês podem ver, tem algumas passarelas, para fomentar o pessoal a abrir negócios, porque sem desenvolvimento econômico nada se segura. E agora a gente está indo para a arquitetura de territórios, para criar grids autônomos. Então, a minha vida está muito boa, resolvida, tenho uma mulher maravilhosa, meu trabalho eu amo o que eu faço, e a gente está bem reconhecido no mundo inteiro. Mas o que mais importa é o que está acontecendo no nosso país. E essa narrativa, baseada em falsas premissas, de que peladas fiscais são uma coisa normal que todo mundo faz. Está aqui. No último ano de Lula, ele subiu a quantidade das pedaladas drasticamente para eleger a Dilma. E isso continuou gravemente, até passar de mais de 700%. E o que acontece quando isso passa? Falta dinheiro para investir nas coisas mais importantes da sociedade. Corte atinge a educação e saúde, mas poupa emendas parlamentares. Já foram 22 bilhões cortados de educação. Governo corta 10,7 bilhões do orçamento, o Ministério das Cidades é o mais afetado. Não à toa, Zika, dengue, chikungunya estão explodindo, não tem drenagem e esgoto nas cidades. Recessão econômica atual deve ser a pior da história do Brasil. Já é. As pessoas pagam as contas e sobrevivem com dinheiro e emprego. Então, fazer trabalho social, políticas sociais, não tem nada a ver com prejudicar a economia. Não existe separação. Desemprego, que é o principal indicador para a sociedade, atinge 10,2%, chegando a quase 30% entre os mais jovens. Nas favelas, você vê um aumento de gente sem ter o que fazer, e como Nietzsche dizia, cabeça vazia, panela do diabo. Então, violência vai aumentar e já está aumentando. A inflação é 8,7% e recessão, de novo, 3,8%. Aí Dilma conseguiu uma inovação, porque depois da Alemanha, na Segunda Guerra, eles tiveram estagnação com inflação, mas ela conseguiu fazer recessão com inflação. E não foi só ela. Foi uma herança maldita que o Lula deixou. Porque o PT fez coisas importantes. As cotas para negros, muito importante. Não teve nenhuma reparação para os escravos. A questão do Bolsa Família foi uma coisa importante, segurança alimentar, mas depois não teve transição para o emprego e emancipação por meio do próprio trabalho. Só que foram todas mudanças de canetada. O salário mínimo, que foi importante. Só que a gente tem que fazer reformas estruturais, porque nossa janela demográfica está se fechando. E fazem mais de 20 anos que a gente não tem ganhos nenhum de produtividade. E como o Clóvis Rossi, que para mim é o melhor jornalista do Brasil, um jornalista de esquerda, falou, houve uma fraude que a esquerda engoliu. Não houve diminuição de desigualdade no Brasil nos últimos 20 anos. E um paper de 2 economistas do IPEA foi proibido de ser publicado, porque o governo não queria saber a verdade. Mas agora, graças à pressão da sociedade civil, o rei está nu. Então, o que é a boa notícia? O perfil dos protestos pró-Dilma e anti-Dilma são muito parecidos. É uma disputa de elites, não do povo contra as elites. A maioria dos pró-Dilma são homens, mais do que no anti-Dilma, né? A maioria tem ensino superior, anti-Dilma e pró-Dilma. Comparado à população de São Paulo, é muito divergente.
A renda também muito parecida e a ocupação tem uma grande diferença. Os funcionários públicos tiveram mais ou menos no governo PT e têm incentivos para se manter no status quo e tudo mais. Mas os empreendedores profissionais liberais estão ocupando mais o anti-Dilma. Por quê? Porque a gente depende da economia, da roda andar. Então, está tudo caindo aos pedaços? Tá, mas a gente tem maneiras de reverter isso aí. E tem que ter trabalho para fazer isso. Muito triste, aqui na frente, lá do nosso estúdio, nossa comunidade no Rio de Janeiro, uma obra pessimamente feita. Eu e minha esposa denunciamos para a mídia, ninguém quis falar. Mas é incrível que você vê ao lado dessa estrutura, uma estrutura de 100 anos, que está perfeita, e essa que tem 4 meses inaugurada já caiu aos pedaços. Então, a gente precisa repensar muito quem são as pessoas que estão no governo, e vocês têm a responsabilidade de assumir a liderança de fazer a mudança. Graças à experiência de vida, tudo mais, eu tive a sorte de conhecer o Alejandro Echeverri, que foi o arquiteto que criou o urbanismo social lá em Medellín, e ficar também amigo do Fajardo, que hoje a gente trabalha junto com o projeto de urbanismo. E o Fajardo falou uma coisa muito importante para mim, para o Zé e para outras pessoas também, que a gente tem que sair desse momento e dessa lógica de ficar só reclamando. Devia ser assim, devia ser não sei o quê. Vamos fazer o que tem que ser feito? A hora é essa. A crise é uma oportunidade também. Teve um grande problema da questão das lideranças da direita já, porque elas assumiram o poder e não largaram o osso. Não fizeram o principal das lideranças, que é formar novas lideranças. Então, qual é o movimento que eu, o Zé e outros aqui estamos fazendo, junto com o Mauro Quintanilha, lá do Vidigal e outras pessoas das favelas? Nós estamos pleiteando 3 propostas iniciais. Primeiro, fora Cunha. 95% do grupo anti-impeachment de Dilma quer Cunha fora. E 91% dos pró-impeachment querem Cunha fora. Então, o que é que falta para esse cara sair? Segundo, o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, eu concordo no Molon nesse ponto, também é muito importante, porque o Temer é tão culpado e responsável como a Dilma, e não merece assumir a presidência da República. E, por fim, a candidatura independente. A gente tem que aumentar a competição no mercado de ideias políticas, de lideranças. A classe política está totalmente associada à realidade do Brasil e das pessoas. Só quem emerge ao poder são as dinastias nordestinas, cariocas, paulistas e outras. Então, a gente precisa de gente como vocês na política, porque a política é mais importante que as ciências. Ela influi sobre todas as outras. Então, por que a candidatura independente? A gente tem que democratizar a democracia, esse é o grande ponto. E a gente está trabalhando muito duro por isso, e a gente quer aprovar isso aí antes das eleições de 2018. Com uma visão para o Brasil, que seja o país da educação, da inovação e da sustentabilidade, e que a gente se lembre também que nosso povo é bom, nosso povo é belo, é miscigenado, é capaz. Princesa Isabel escreveu a Emancipação, Antônia de Barros, primeira deputada negra do Brasil. Santos Dumont inovou, inventou o avião. Dona Zique, Cartola, Tom e Vinícius. Paulo Freire e Pelé. Elis Regina, Chico Mendes. Lina Bobardi e Chico Sainz. Ayrton Senna, Sérgio Vieira de Mello. E os caras que eu mais admiro no Rio de Janeiro, o Niemeyer e os caras fundadores do Parque Citier, o Mauro Quintanilha, Paulo César de Almeida. Então, a hora de ir fazer acontecer é agora. Mãos à obra, o futuro começa agora e depende de vocês. Obrigado. Obrigado pela exposição, Pedro. Agora eu passo a palavra para o deputado Molon, líder da bancada da rede na Câmara. Obrigado, Bruno. Primeiro eu quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, através do Bruno, a toda a organização do evento, dizer que eu fico honrado e me sinto premiado de poder estar aqui com vocês. Queria cumprimentar o Pedro pela excelente apresentação, mas mais do que isso, porque ela reflete as escolhas que você está fazendo na sua vida e o seu desejo de colocar o melhor de você, não é? O seu talento, a sua juventude, os seus melhores anos a serviço do Brasil, né? Pela coragem de fazer essa experiência com a sua esposa, a quem eu também peço licença para cumprimentar, especialmente aí por essa decisão, né? Por se jogar nesse projeto. Parabéns, viu? Queria agradecer muito a presença do ministro Aires Brito aqui, que é alguém que eu agradeço e admiro demais, né, e me sinto honrado aqui com a presença dele, de estar participando desse momento. Infelizmente, eu não pude ouvir o senhor ontem, mas teria sido um privilégio para mim. Eu peço desculpas. Né? Bom, eu procurei preparar, no tempo que me foi reservado, em princípio 12 minutos, depois aqui, generosamente, não cederam mais 3 pela ausência de um dos debatedores, algo sobre o tema que era
como repensar o papel dos partidos políticos e da representatividade rumo à responsividade e à representação, né? Quer dizer, de alguma maneira, repensar a representação e os partidos políticos e entender de que maneira eles podem se tornar, os partidos, sobretudo, mais responsivos ou mais responsáveis por aquilo que fazem, passarem a responder, essa palavra que a gente tenta traduzir do accountability, não encontra exatamente uma palavra em português, mas que eu acredito que seja isso, né? Que alguém, de fato, responda por cada ação ou por cada omissão, né? Primeiro, eu queria falar que eu talvez traga aqui mais perguntas do que respostas. Eu estou participando de um experimento que é a Rede. A Rede é um partido político que tenta inovar, que tenta trazer novidades para esse mundo e que são, para ser honestíssimo com vocês, apostas. Nós não sabemos se vão funcionar ainda, são tentativas e a gente tem a obrigação de, por dever de honestidade, de lealdade, dizer que são apostas, não são certezas, né? Sobre os partidos, primeiro ponto, né, como repensar os partidos. Eu acho que o grande desafio de repensar os partidos no Brasil é criar instituições que tenham a clareza, a consciência de que elas não existem para si mesmas, né? Que elas não são fins, mas são meios. E isso parece simples dizer, mas isso não é fácil, né? Construir partidos que tenham essa postura, essa atitude, gente que ocupe os cargos partidários, que entenda que está ali não para escolher o que é melhor para o partido, mas para, através do partido, escolher o que é melhor para o Brasil. Isso parece simples, mas não é simples. Parece fácil, mas não é fácil. E, exatamente porque é difícil evitar a cristalização de uma casta dirigente nos partidos, uma espécie de burocracia partidária que passa a existir nos partidos e que passa a funcionar e pensar as escolhas que os partidos fazem, tendo em vista, sobretudo, o fortalecimento dessa casta e desse grupo dirigente partidário. Então, as pessoas acabam vivendo disso, muitas vezes, ganhando o seu salário disso, e é importante que o partido cresça na próxima eleição para que o seu emprego não corra risco, e, portanto, as escolhas, muitas vezes, vão sendo feitas nessa direção. Não é? De que maneira tornar o partido mais forte, mais enraizado, com mais eleitos, para que ele tenha mais dinheiro, para que ele tenha mais força e para que aquelas pessoas, no fundo, possam garantir mais 4 anos, ou mais 8 anos, ou mais 12 anos daquele sustento. Em geral, as pessoas não entram nesses cargos, não sei se poderia dizer em geral, mas uma parte das pessoas não entra nesses cargos com essa mentalidade, mas fatalmente, muitas vezes, a adquire, né? Há outros que não, há outros que já entram com essa mentalidade, né? Pensando, no fundo, no seu bem-estar pessoal, né? Mas há outros que não. O desafio é evitar que o partido se perca, né? Então, por essa razão, é fundamental pensar em partidos cujas regras internas de funcionamento evitem a cristalização dessas castas. Então, a democracia interna dos partidos, que é algo para o qual a gente nunca olha, é algo extremamente importante, porque dessas regras de funcionamento interno é que vai depender a saúde dessas organizações, se elas vão permanecer saudáveis ou se elas vão ficar doentes, né, e vão ser condenadas à morte. Então, essas regras de democracia interna dos partidos, em geral, são esquecidas, não é? Aliás, os próprios partidos são esquecidos, em geral. Aliás, os próprios parlamentares são esquecidos, em geral. Salvo quando a sociedade brasileira tem o choque de ver na tela da sua televisão durante algumas horas o que é o Congresso Nacional. Uma experiência rara, que foi recentemente experimentada, né? Os comentários mais frequentes não são concordo com você ou discordo de você. Em geral, são que situação que se passa lá dentro, né? Como é que se diz aquele tipo de coisa? Como é que é essa a nossa representação? Quer dizer, nesse domingo passado, né? Só tem uma semana, foi tanta coisa. Nesse domingo passado, o Brasil olhou diante da tela da televisão, olhou para a tela da televisão e não se reconheceu no Congresso. Eu acho que grande parte da sociedade brasileira olhou para o Congresso e disse, não me representa, isso aí não sou eu, né? Então, eu acho que exatamente esse é o nosso tema, né? Por que a gente olha para essa tela da TV
e não se reconhece nela. Isso passa pelos partidos. Agora, para construir partidos também que possam representar uma inovação no Brasil, eu acho que nós temos outro desafio, que é de não idealizar, não sacralizar, não imaginar que teremos um partido que vai trazer a salvação para o país, né? Eu já acreditei nisso, não acredito mais. Acho que o desafio é a gente construir organizações várias, capazes de cooperar, de colaborar, capazes de identificar em outras organizações gente séria, gente competente, gente honrada, e construir consensos mínimos, né, de como a gente faz o Brasil se tornar um país melhor. É claro que esse melhor também deve ser objeto de algum consenso. O que é um país melhor, né? Isso tem várias visões do que é um país melhor, né? Para mim, um país melhor é um país, sem dúvida nenhuma, que seja mais socialmente justo. Eu acho que não é possível construir uma sociedade saudável com tanta desigualdade ainda, de todos os tipos. Essa, para mim, é uma questão central, né? Então, para a gente construir uma sociedade mais saudável, no meu entendimento, é preciso construir um país socialmente mais justo, mas não apenas socialmente mais justo, mas também ambientalmente sustentável. Acho que esse é um problema que está na ordem do dia para todos nós, para o mundo. O Brasil tem uma contribuição importante a dar para isso, e é desafio nosso fazer esse dever de casa. Então, lembrar que os partidos são meras ferramentas, meios e não fins em si mesmos, e meios para construir essa sociedade e esse Estado que a gente quer, né? Os partidos, em tese, deveriam ser instituições que participassem do debate público para criar uma opinião pública madura que fundamentasse as decisões políticas do Estado, né? E, infelizmente, a gente não vê os partidos participando de um debate público, salvo em raríssimas ocasiões. Aliás, mesmo numa ocasião tão dramática quanto a votação do impeachment, muitos partidos não tiveram como partido uma posição própria, clara, né? Uma posição qualquer que fosse, né? E isso é muito grave, mas se nesse momento não se teve isso, em outros momentos, muito menos, muito menos. Por exemplo, qual é a posição dos partidos sobre o novo Código Florestal? O que é que os partidos pensam sobre isso? O que é que os partidos pensam sobre política de cotas, que o Pedro acabou de citar? Qual é a posição dos partidos sobre isso? A gente vai encontrar raros partidos que tenham posição, que participem do debate público para construir essas opiniões, que participem do debate nos jornais, nas universidades, nas ONGs, nas associações de moradores, que entrem na arena pública, nessa ágora que você procura criar dentro das escolas, uma ideia sensacional, mas dessa ágora no ambiente político brasileiro, são poucos os partidos que participam formando opinião, tendo opinião, apresentando a sua visão e contribuindo para a formação dessa visão. Então, aqui algumas anotações sobre o desafio de repensar os partidos. Em relação ao desafio de repensar a representatividade, né? Eu acho que a gente tem, na reforma eleitoral, na antirreforma eleitoral aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, né? Felizmente corrigida pelo Supremo Tribunal Federal, ao determinar a proibição do financiamento de campanhas por empresas. Abro aqui um parênteses. Essa defesa nada tem a ver com combate à corrupção. Essa defesa tem a ver quanto à influência do poder econômico no jogo político. É isso que está em debate, né? A corrupção existe e existirá, infelizmente, qualquer que seja a medida adotada. É evidente que algumas regras facilitam e outras dificultam, né? Mas eu não quero fazer o debate nesse nível. Digo, o financiamento de campanhas políticas por pessoas físicas foi uma decisão importante tomada pelo Supremo, que eu lamento dizer que talvez não sobreviva. E talvez não sobreviva porque é enorme a ansiedade do Congresso para mudar essa decisão. Então, eu tenho fortes temores de que antes das eleições de 2018, nós tenhamos essa regra reformada por uma emenda constitucional no Congresso Nacional, no fundo, para desdizer aquilo que o Supremo disse. Espero que, se isso ocorrer, ainda assim o Supremo diga que não é válida, ou seja, que ainda assim é inconstitucional a emenda constitucional aprovada pelo Congresso. 10 minutos é o que eu já falei, ou o que falta? É o que falta, está ótimo. Então, se fosse o que eu já falei, estava perdido. Talvez já tenha falado, mas ter ainda 10 é um alívio. Bom, então, por essa razão é que essa eleição, se o TSE decidisse
por uma nova eleição nesse momento, talvez fosse uma janela de oportunidade única na história do Brasil, de ter uma eleição presidencial sem financiamento de empresas. Né? Aqui, evidentemente, para além do jogo do poder econômico, há algo ainda mais grave que essa Operação Lava Jato mostrou. Né? Aliás, mostrou a ponta do iceberg, né? Porque, não sei se vocês concordam comigo, eu custo acreditar que essas empresas que se comportam tão mal em nível federal, essas empreiteiras, quando vão fazer obras nos estados e municípios, atuem de maneira limpa, honesta, ética, não é? E que nas doações de tantas outras campanhas não tenha também percentuais das obras conquistadas em governos estaduais, em governos municipais e assim por diante. Né? Eu adoraria acreditar que seria apenas isso. Né? Por isso que um julgamento do TSE, se fosse tomado nesse momento, e aqui eu defendo isso não como solução para a crise política, o julgamento do TSE, na minha opinião, não é solução política, é solução jurídica, caso haja provas que levem a uma nova eleição. Isso abriria essa janela de oportunidade de uma eleição sem financiamento de empresas e apenas com financiamento de pessoas. Em relação a outro aspecto negativo, então, a Câmara tentou legalizar a doação de empresas para campanhas, o Supremo proibiu, esperemos que isso seja mantido pelo menos um tempo, nem que seja para o Brasil experimentar o que isso significa. Segundo ponto, outro aspecto importante, a redução do tempo de campanha. A redução do tempo de campanha, embora pareça uma boa notícia para o cidadão, que não aguenta ver tanta coisa de política na TV, ela é uma má notícia para quem está fora do jogo político. Ela tende a beneficiar quem já é parlamentar, quem já é eleito, quem já é conhecido, quem é jogador de futebol, ou quem é cantor ou astro, enfim, quem é muito conhecido e que com pouco tempo de campanha consegue divulgar sua campanha e ser eleito. Para o cidadão comum, que é quem a gente deveria querer que pudesse entrar na política se quisesse, essa redução do tempo de campanha para metade dificulta muito. É muito mais difícil, com menos dinheiro, se tornar conhecido em menos tempo do que em mais tempo. Né? Vamos imaginar uma pessoa que trabalhe e que não tenha a oportunidade de tirar licença, não seja um servidor público que possa se licenciar para ser candidato. Alguém que trabalhe de segunda a sexta e que queira ser candidato e que sábado e domingo possa fazer as campanhas. Agora a gente vai ter 6 fins de semana em vez de 12. Então, é muito mais difícil hoje, parece uma coisa boba, mas é algo importante. Está se dificultando a entrada de novos jogadores nesse jogo, nesse cenário. Em relação à responsividade dos partidos, eu destaquei aqui 3 aspectos que eu queria comentar com vocês. Né? O primeiro deles, os partidos deveriam apresentar aquilo que querem entregar para a sociedade. Quais são as metas que esses partidos têm? Eu não me refiro a metas de número de eleitos, evidentemente, nem de leis aprovadas, mas eu digo metas em termos de discussão, de debate, de palestras, de formação de seminários, porque os partidos recebem dinheiro público para isso, o fundo partidário. O que é que eles vão entregar para a sociedade diante desse dinheiro recebido? Qual é a contribuição que eles podem dar? Qual é o serviço que eles vão prestar para a sociedade tendo recebido dinheiro público? Eu acho que isso era uma coisa que precisava ficar mais clara. Os partidos apresentarem, olha, para esse ano a gente pretende realizar isso, isso, isso. A gente quer fazer um seminário sobre raça e inclusão, a gente quer fazer um seminário sobre os desafios da educação no Brasil, a gente vai fazer isso em várias universidades, a gente vai apresentar esse estudo, a gente vai analisar isso, a gente vai contratar essa pesquisa de opinião pública sobre esse tema no Brasil. Por que não? Falta transparência nesse sentido. Esse é o segundo ponto, mais transparência no serviço que os partidos prestam à sociedade, em especial, diria, mais transparência no uso do fundo partidário. Esse é dinheiro público que é recebido e gasto pelos partidos, evidentemente é fiscalizado, o TSE controla isso, mas a sociedade não conhece. E acho que transparência no uso do fundo partidário era um segundo ponto que a gente poderia destacar aqui, quanto à responsividade dos partidos. Os partidos responderem pelo uso que fazem do fundo partidário. Teve um caso recente de um partido cujo presidente entendeu que o melhor uso para o fundo partidário era comprar um helicóptero para que ele pudesse ir da casa dele até Brasília trabalhar diariamente. Esse é um caso real, ele aconteceu recentemente, e esse foi o destino dado pelo presidente do partido, fundador do partido, ao dinheiro do fundo partidário. Isso fez com que alguns parlamentares saíssem do partido e dissessem, não dá mais, isso é o cúmulo do absurdo. Mas o partido continua recebendo os recursos do fundo partidário. Terceiro ponto,
os partidos precisam ter um pouco de mais de responsabilidade pelos candidatos que apresentam. Eu sou defensor de candidaturas independentes também, como o Pedro, mas, enquanto elas não existem, os candidatos só podem se apresentar pelos partidos. É fundamental que os partidos tenham mais cuidado com quem vão apresentar à sociedade, porque, no fundo, os partidos deveriam pensar, nós podemos apresentar essa pessoa para a sociedade, para que a sociedade vote nela. Esse deveria ser um primeiro filtro, que inexiste. Inexiste. Trata-se apenas de uma avaliação sobre o número de vagas para alguém ser candidato e quantos candidatos tem, né? Pré-candidatos tem naquele partido. Então, esse é um problema sério, os partidos não assumem responsabilidade sobre isso. Por fim, quanto à representação, basta olhar para a Câmara, e não apenas numa ocasião como aquela do domingo, mas se a gente tirasse uma fotografia da Câmara, a gente veria que a Câmara não se parece com o Brasil. Não se parece com o Brasil em que sentido? Nós não temos apenas 10% de mulheres no Brasil. Nós temos mais da metade da população brasileira feita de mulheres e, no entanto, elas são 10% do parlamento. Poucos países têm uma representação tão baixa de mulheres no parlamento. Isso é uma vergonha, uma distorção inaceitável. Se fôssemos falar de negros, são pouquíssimos negros. São pouquíssimos negros num país em que tem mais da metade da sua população também de afrodescendentes. Então, não é razoável que a foto da Câmara seja essa, né? Que a cara da Câmara seja essa. Se fôssemos falar de indígenas, veríamos nenhum único representante indígena, nenhum único representante dos povos indígenas lá, e o Congresso discutindo aprovação de mudança nas regras de demarcação de terras indígenas, sem que os indígenas possam sequer entrar nas audiências públicas. Há ocasiões em que eles ficam barrados do lado de fora, pela Polícia Legislativa, a mando do presidente da Casa, e não podem sequer participar do debate de que serão vítimas. É uma vergonha, é um escândalo não ter um representante indígena no Congresso Nacional. Tem uma boa proposta de emenda constitucional apresentada e tramitando na Câmara, que prevê tratar as terras indígenas como um território, daqueles territórios que o Brasil tinha antes de todos os territórios virarem estados, não é? Então, isso reservaria 4 vagas, as terras indígenas elegeriam 4 representantes dos povos indígenas que concorreriam como se um território fosse. E o indígena escolheria se votaria na eleição comum do seu estado ou se votaria para deputado federal na eleição dos povos indígenas. É uma boa ideia para tentar mitigar esse descompasso entre a representação dos indígenas e a presença deles no Brasil, sobretudo o fato de serem os primeiros habitantes da Terra. Eu queria terminar contando 4 ideias que a rede apresenta nesses 2 minutos para tentar inovar na política. Primeiro, algo que algumas pessoas acham que é besteira, mas que, para mim, é muito simbólico. A rede não tem presidente, tem porta-vozes. São 2, sempre um homem e uma mulher, sempre um mais experiente e um necessariamente jovem, não é? E a mulher, a boa notícia é que ela pode ter a vida que quiser e ser quem ela quiser. Não precisa ser bela, recatada e do lar, né? Pode ser quem ela quiser, como ela quiser. Segundo, a rede aposta na democracia digital, né? Usar mais as ferramentas digitais para colher a opinião das pessoas, para criar consensos dentro do possível. E o terceiro ponto é esse, a ideia da criação de consensos progressivos mais do que votação. Eu participei, nesses 6 meses que eu estou na rede, de uma única votação. Foi uma votação que tinha que ser feita, porque não tinha como não aferir a posição das pessoas. Dizia respeito à posição da rede no impeachment. Então, bom, numa situação tão grave, não havia como ter consenso. Havia quem fosse contra, havia quem fosse a favor, e aí nós tivemos que, em algum momento, avaliar se tinha mais gente contra ou mais gente a favor, né? Mas essa foi a única ocasião, nesses 6 meses, em que eu participei de uma votação dentro da rede. Em todas as outras ocasiões, foi possível tomar decisões sem necessariamente partir para aquela velha história dos crachás levantados, ou de uma expressão horrível que se usa em alguns partidos, contar garrafinha, que é quantos filiados ou quantos delegados cada um tem.
Eu, felizmente, não tenho visto isso na rede, acho que isso é um avanço importante. É claro que é um avanço que, às vezes, não será possível. Nem sempre dá para resolver as coisas por consenso. Mas, sempre que possível, eu acho que é uma boa medida. E sobretudo, se substituir a ideia do centralismo democrático, aquela ideia de que o partido, depois de fechar uma posição, tem que obrigar os seus parlamentares a agirem da mesma forma. Essa ideia, eu acho que é uma ideia que está superada também. A rede votou, a rede teve posição em relação ao impeachment, não foi a minha, a posição vitoriosa foi a favor do impeachment, eu votei contra, foram 2 votos a favor, 2 votos contra, e muita gente cobrou isso da rede, não o fato, não a posição de quem foi contra ou a favor, mas o fato da rede não ter tido unidade, tinha que ter sido obrigado a votar todo mundo igual. Honestamente, eu não acho que isso respeite a individualidade, a liberdade que as pessoas devem ter diante de uma decisão tão grave como essa, a mais grave numa democracia, que é desconstituir a escolha dos eleitores, desconstituir uma decisão tomada no único dia, a cada 4 anos, em que todo mundo, de fato, vale a mesma coisa. Os outros dias todos dos 4 anos, não é verdade que somos todos iguais, infelizmente. Mas uma vez a cada 4 anos, somos todos iguais. Uma pessoa, um voto. E desfazer uma decisão desse tipo é possível, está previsto na Constituição, é verdade, mas deve ser excepcionalíssimo. Por isso, uma decisão grave e cujas posições, no meu entendimento, devem se respeitar reciprocamente, né? Por fim, eu queria dizer que, quando a gente fala essas coisas, consenso progressivo, não ter presidente, ter porta-voz, democracia digital, muita gente diz assim, isso é um idealismo, isso é bobagem, é falta de pragmatismo, né? É preciso ser mais pragmático, isso é uma loucura. Uma das pessoas mais geniais que já existiram, e que foi citada aqui pelo Pedro, Einstein, né, disse uma frase que, para mim, é muito marcante. Loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu acho que a política brasileira está exigindo da gente a coragem de tentar coisas diferentes, de inovar, de buscar novos caminhos, porque essa política que está aí no Brasil certamente não é a que nos representa. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Bom, antes de abrir perguntas da plateia, eu queria fazer uma provocação a vocês dois. Há um tempo atrás, no encontro da Fundação Lema, em agosto, a gente estava discutindo qual seria a primeira opção se a gente tivesse que poder escolher um tema da reforma política que a gente adotaria. E foi quase um consenso que financiamento de campanha seria a primeira batalha a se lutar. Teoricamente, essa batalha foi ganha. Espera-se que não seja revertida tão cedo. E agora? Qual seria a próxima batalha que a gente deveria travar com esse sistema político, mudando institucionalmente? Como eu falei na apresentação, né, é a questão de a gente aumentar a chance de acesso à participação da política formal. Hoje a gente tem muitas barreiras de entrada para agentes legítimos, éticos e de diferentes classes sociais e gerações poder engajar na política. E acredito que muitas críticas que a gente tem, devido a uma análise da Inglaterra no século XIX, os partidos, os líderes populistas vão emergir, é um contexto bem diferente do Brasil. O que a gente vive hoje é uma situação muito mais parecida com a Medellín, pós-Pablo Escobar, ainda pior, numa escala nacional, não municipal, em que a gente não pode confiar em nenhum partido. Eu conheço o pessoal da rede, admiro muito a Marina, admiro o Molon, sou amigo pessoal da NECA também, tem muita gente séria, o Guilherme, que infelizmente não pôde estar aqui, é uma grande referência também. Mas, mesmo assim, a agilidade necessária para a gente mudar a política no contexto de crise caótica que a gente vive hoje não está disponível numa solução pelos partidos. Não à toa, 91% dos brasileiros não confiam mais em partidos. Então, o que eu, o Zé e o pessoal lá do Vidigal e da Rocinha está propondo não vamos acabar os partidos, vamos permitir a candidatura independente, o que vai ser bom até para os partidos, que vão ser forçados a se renovar e se oxigenar para poder ser competitivos, e vamos ter gente nova na política, porque a grande falha dos nossos líderes, como eu falei antes, é que não formaram outros líderes. Quem o Fernando Henrique preparou? Quem o Lula preparou? Então, enquanto a gente não fizer isso, o Brasil não vai ter continuidade nas suas mudanças. Olha, primeiro eu queria dizer assim, essa batalha do financiamento de campanhas apenas por pessoas físicas, essa batalha não está ganha. Eu adoraria acreditar nessa frase que o Bruno falou. Bom, feito isso, já que nós conquistamos isso, qual é o próximo passo? Esse passo não foi dado. Não houve nenhuma eleição ainda assim.
Em tese, a próxima será. Eu acho que essa eleição corre um sério risco, porque haverá uma tentativa enorme de desacreditar esse sistema, porque é fundamental acabar com ele. Né? Então, eu acho que assim, toda a energia concentrada nesse teste de fogo que vai ser essa eleição municipal. Ninguém sabe como vai ser. Certamente haverá fraudes, né? Certamente vão buscar CPFs para colocar em nome de pessoas físicas doações, escondendo de pessoas jurídicas. E eu estou preocupado já com a ressaca do dia seguinte. Assim, dizendo isso, o que a gente vai contra-argumentar para dizer? Nós temos que insistir nesse sistema, temos que experimentar isso. Isso pode dar certo. Né? Então, essa batalha, na minha opinião, não está ganha. A rede fez mais uma coisa que eu acho que é legal. Enquanto a gente não tem candidatura independente, a rede criou uma coisa chamada filiação cívica, que é abrir a possibilidade para que quem não está identificado ainda com o partido, mas que tem o desejo de ser candidato, ele vai dizer isso para a sociedade de forma clara, a rede vai apresentá-lo como um candidato independente debaixo do guarda-chuva da rede, que é essa filiação cívica e as candidaturas cívicas que podem ser até 30% das candidaturas da rede em cada município. Então, até 30% dos candidatos da rede para vereador podem ser pessoas que vão se filiar à rede, cumprindo a regra da legislação eleitoral, mas que vão dizer, isso não quer dizer que eu me identifique totalmente com a rede, não é exatamente o que eu quero, mas aqui eu vou defender as minhas ideias, nesse lugar que é uma espécie de espaço democrático, de proteção para as diversas visões aceitáveis dentro da democracia, a rede vai apresentar esses candidatos. Vai ser uma experiência também, para a gente ver se funciona. Pode ser que seja uma boa experiência, pode ser que a gente veja que não funcionou, mas a gente vai tentar, justamente para permitir gente como essas pessoas que o Pedro está dizendo, que dizem, não me identifico com nenhum desses partidos, mas não quero, por outro lado, ser obrigado a criar um partido para chamar de meu. Né? Então, vou ser candidato independente, a gente vai fazer essa experiência já nessas eleições. Tá? Perfeito. Vou agora abrir para perguntas da plateia. Quem quiser iniciar? A gente tem um microfone. Vamos ter fila nos dois lados. Não, a gente está com o microfone. Opa, boa tarde. Meu nome é João Gabriel, eu estou estudando aqui em Harvard College. E gostaria de perguntar para vocês sobre sustentabilidade. Os dois mencionaram um pouco durante as apresentações. E, a gente tem no Brasil um país super propício para explodir nesse aspecto. Energia solar, o que não falta é sol no Brasil, o que não falta é vento também, especialmente no Nordeste. E no Brasil também você não tem essa resistência que tem aqui nos Estados Unidos de pessoas que não aceitam um aquecimento global ou algo do tipo. Então, o que está faltando para a gente começar a adotar políticas que vão incentivar a instalação de energia eólica e solar em massa assim, no país? Aí tem 3 pontos, né? Tem um lado que é técnico, tem outro lado que é público, de legislação, políticas públicas, e tem outro lado que é político, da população abraçar o que está sendo comunicado. No lado técnico, a grande mudança é como nós fazemos nossas cidades. O jeito que a gente desenvolveu o espaço construído integrado ao espaço natural não foi propício, e hoje a gente sabe disso. Então, a gente tem que mudar como nossas cidades são, mas, para fazer isso, a gente tem que mudar como a gente desenha e constrói nossas cidades. Por isso que o foco é tão grande naquela outra questão. Como você falou, o Brasil tem a quantidade de terawatts, uma das maiores do mundo. Né? O Seridó, lá no meu estado, na Paraíba, era de maior insolação, e eu trabalhei com energia solar lá. A grande questão para a gente, em relação à sustentabilidade, é como a gente torna ela custo-eficiente. Né? A energia solar, as baterias evoluíram muito agora, está bem mais barato do que antes, e com ganho de escala já está quase superando o petróleo. Então, feito isso, tem um lado político e comunicação, porque vai ter um lobby muito forte das empresas das combustíveis fósseis e de outras energias que são predominantes, mas a gente tem que pensar o que fizeram aqui nos Estados Unidos. Né? Porque quando a rede elétrica veio, era a rede de gás que ligava a luz nas casas, mas o que foi feito?
se usou a infraestrutura da rede de gás para passar os cabos de eletricidade. Então, essa é uma estratégia muito boa para a gente desenvolver gradualmente, incrementalmente essa mudança, porque os eventos extremos estão acontecendo muito forte. O Vidigal, por exemplo, não tem deslizamentos, 2 pessoas já morreram lá por causa disso. O problema de resiliência é muito grande. Em termos de arquitetura e engenharia, a palavra é multifuncionalidade, como aquela escada. Espaço público, contenção de encosta e sistema de tratamento e distribuição de água. Como a gente está só com o microfone, vamos anotar 4 perguntas e aí a gente responde todas de uma vez. Oi, meu nome é Gabriel Guimarães, estou fazendo computação aqui em Harvard. Eu queria fazer uma pergunta para o Molon. Você falou no comecinho da sua fala sobre esse negócio do partido e do político muitas vezes querer o bem para ele mesmo, querer sempre se perpetuar no poder. Eu consigo muito imaginar que a maioria dos deputados, por exemplo, tem um pensamento do tipo assim, eu só penso no Brasil, quero o melhor para o Brasil. Mas os outros partidos são muito piores que a gente, eu sou muito mais competente que esses outros, então o melhor para o Brasil é eu me eleger, vou fazer de tudo para me eleger, porque isso é o melhor para o Brasil. E eu acho que muita gente deve pensar assim. Você acha esse tipo de pensamento ruim, na hora que você falou? E se sim, você acha que você tem alguma proposta concreta para resolver isso? Oi, meu nome é Tabata, eu estudo Ciências Políticas e Astrofísica aqui em Harvard College. E, como vocês já sabem, eu admiro muito o trabalho de vocês dois. A minha pergunta é como que a gente, e aí um pouco mais para o Molon como político, faz para balancear a questão do achismo, ou de fazer o que o povo, que as pessoas entendem que é o correto, e você tomar atitudes baseadas em estudos e inovação. E essa pergunta vem, por exemplo, do quanto o Haddad está apanhando em São Paulo, por tentar implementar coisas que vêm de estudos e que não é tão intuitivo. E quando você implementa uma reforma, muda alguma coisa, é muito importante ser reeleito para consolidar o que você fez, senão vem o próximo e muda tudo. Então, como que a gente pode balancear essas duas coisas? Obrigada. Eu sou o Davi, sou embaixador do Brasil Conference, e a minha pergunta é para o senhor, deputado. O senhor votou contra o impeachment, mesmo com o seu partido tendo indicado ser a favor do impeachment. Eu queria saber por que o seu partido pensou em ser a favor, já que, como o senhor falou ali fora, pensando no financiamento de campanha, um possível governo do Temer, a Câmara de pronto ia derrubar essa decisão e o financiamento de campanha voltaria a ser de empresas. E a minha segunda pergunta é algo bem pessoal. Eu gosto muito das ideias da rede, já li muito sobre, mas não é só uma dúvida minha e nem só um questionamento meu, mas de muita gente com quem eu converso, ter a Marina como principal figura da rede, que parece não ser uma pessoa tão forte politicamente, não me atrai a votar com a rede, e eu queria que o senhor me falasse o porquê que eu deveria aderir à rede e votar na Marina. Na Marina, no possível candidato da rede. Boa tarde. Na verdade, são 2 perguntas. Sou Daniel Rodrigues, membro do Ministério Público de Minas Gerais. A primeira pergunta é o Alessandro. Eu vi que o senhor assinou uma proposta de reforma política do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, né? Um dos colegas meus do Ministério Público é um subscritor também desse projeto. Gostaria de saber por que esse projeto, que me parece a melhor proposta de reforma política que nós temos, não vai para frente, né? E a segunda seria ao Pedro, que eu fiquei encantado pela sua apresentação, algo que eu venho discutindo com o Zé Frederico, né? Gostaria de saber se você conhece, tem alguma proximidade com o Ministério Público e se de fato possui essa proximidade, o que o Ministério Público poderia participar de um empreendimento como esse também. Obrigado. Bom, vou começar aqui, depois o Pedro continua. Eu vou... Primeiro, começando aqui do final, né? Por que a pergunta do Daniel, né? Por que não vai para frente essa proposta do MCC? Essa proposta foi uma proposta que começou sendo construída pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, cujo líder, né, um dos líderes é aquele juiz Marlon Reis, que é uma grande figura, né, lá do Maranhão, um juiz combativo, corajoso. Ele construiu essa proposta e depois conseguiu unificar uma série de entidades em torno dessa proposta. A OAB, a CNBB acabaram apoiando essa proposta. Por que ela não avança? Ela propõe, além da proibição do financiamento de campanhas por empresas,
ela propunha também a votação em 2 turnos para o parlamento, né? A pessoa, num primeiro momento, votaria num partido, qualquer que fosse o seu partido, de preferência, e, no segundo turno, ela votaria num candidato, não é? Que poderia ser daquele partido ou não. Ela poderia inverter a ordem, a lista, digamos assim, que os eleitos seriam empossados, né? Então, seria uma maneira de dizer quantas vagas cada partido vai ter na Câmara e depois quem de cada partido vai para essas vagas. Por que ela não avança? Porque, infelizmente, o pensamento que predomina na Câmara é assim, como é que eu vou fazer? Se eu fizer esta reforma política, eu consigo me eleger neste modelo? Infelizmente, esse é o raciocínio que predomina lá, né? Isso tem a ver um pouco com a pergunta da Tabata também, né? Quando você sabe que a coisa certa é aquela, ou você acha que é a certa, você pode estar errado, mas a sua consciência diz, é por aqui que você deve ir. E se você diz assim, bom, mas se eu fizer isso, né, pode ser que eu perca apoio com isso, né? Essa é uma decisão que eu acho que é a mais grave do ponto de vista da consciência de um político, né? Para quem tem determinados padrões de funcionamento internos, só tem uma saída boa, que é você seguir a sua consciência, né? Foi algo que eu vivi nessa questão do impeachment, né? Evidente que eu leio as pesquisas, eu sei o que é que tem mais apoio e o que é que tem menos apoio, né? Mas eu cheguei a uma conclusão que eu considero séria. Não me considero no direito de dizer que quem pensa diferente de mim não é sério. Não acho essa uma boa postura. Acho que pessoas sérias fizeram a mesma reflexão e chegaram a conclusões diferentes. E eu devo respeitá-las. Mas, diante de mim mesmo, se eu acho que o certo é algo a ser feito, e se eu acho que isso pode me prejudicar, no fundo é essa escolha que eu estou fazendo. Eu vou seguir a minha consciência, correndo riscos, ou eu não vou seguir a minha consciência pensando nos benefícios, né? Estou falando no meu caso pessoal. Eu fiz a escolha de seguir a minha consciência para ficar em paz comigo mesmo. O que é mais engraçado é que algumas pessoas que concordam comigo de que os fins não justificam os meios, me disseram, mesmo você não achando certo, vota pensando na próxima eleição. E é gente para quem, se eu perguntar, os fins justificam os meios, vai dizer, não. É gente até que diz que o Brasil precisa mais de estadista e menos de político. O político é aquele que olha para a próxima eleição. O estadista é aquele que olha para a próxima geração, não é isso? Então, mesmo gente que diz isso, veio me dizer para fazer o contrário. Quero dizer, quero insistir, tenho enorme respeito por gente que acha que a votação deveria ser favorável ao impeachment. Conheço gente séria que estudou e que entende que é isso, e eu respeito. Inclusive no meu partido, como disse o Davi aqui. A Marina defendeu o impeachment e respeitou minha posição, né? Então, Daniel, fechando a sua pergunta, e já respondi um pouco a Tabata e também ao Davi, né? Não avança porque pode prejudicar a reeleição dos já eleitos. Por isso que eles não deixam avançar essa proposta lá, né? Ao Davi, queria só dar uma palavra rápida sobre a Marina, né? Meu papel aqui não é fazer campanha para a rede nem para ninguém, né? Mas uma pessoa que aos 16 anos de idade não sabia ler, que vai para a cidade trabalhar como empregada doméstica, se alfabetiza, se forma, vira professora, faz pós-graduação, se torna senadora e por 2 vezes recebe algo em torno de 20 milhões de votos, essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos fraca. A Marina é uma mulher vitoriosa. A Marina é uma mulher forte. Eu sei que tem gente que concorda e que discorda dela, que gosta e que não gosta das posições dela. Respeito a todas as pessoas. Mas não se deixe enganar pelo biotipo da Marina. Atrás daquele biotipo tem uma mulher muito forte. Posso assegurar isso a vocês, né? E, por fim, termino dizendo o seguinte. Tabata, que não se tomam decisões com base em dados, muitas vezes é verdade. Se vê a própria discussão da maioridade penal, como foi pobre, de dados, uma vergonha para o Congresso, né? E o Gabriel perguntou assim, será que as outras pessoas não estão pensando também no que é melhor para o Brasil? Será que... Eu acho assim, João, eu quando entrei na política, eu achava que quem estava no meu partido
era amigo e bom e do bem, e quem estava nos outros era inimigo e do mal. Né? Claro que eu estou caricaturizando, fazendo uma caricatura, né? Mas é mais ou menos assim. Aí você fica 6 meses no parlamento, você descobre que não é bem assim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir com quem pensa diferente de mim, discutir no sentido de debater, de pensar junto, nenhuma dificuldade. Se você tem identidade de propósitos, você sabe que a pessoa está buscando o que ela entende ser melhor para o Brasil, dá para conversar. Não dá para conversar quando você está conversando com alguém que você está pensando que é melhor para o Brasil, a pessoa está pensando em negócios. Negócios próprios, escusos. Aí não tem como conversar. Né? Eu tenho uma relação ótima com gente de todos os partidos na Câmara. As pessoas sabem a minha posição, eu sei as delas, e nós convivemos bem. Esse não é o problema. E se todo mundo lutar para o que é melhor para o Brasil, na sua convicção, para mim está ótimo, isso é democracia. O que eu estava tentando apontar é o seguinte, é quando a pessoa começa a pensar não o que é melhor para o Brasil, mas o que é melhor para o partido dela, porque se o partido dela não crescer, ela corre o risco de ficar desempregada. Esse não é um bom pensamento para o Brasil. Né? Agora, a pessoa defender o que ela entende melhor, eu acho que isso aí está ótimo. Isso é que é democracia, quanto mais melhor. Né? Obrigado. Primeiro dizer que eu respeito muito o Molon, né? E a posição dele, um cara muito coerente, mas eu discordo integralmente quanto à questão do impeachment. Não, claro. E eu acho que o ponto principal é uma batalha entre dois maus. Qual o mal maior? É o que está no poder por 14 anos. Então, é uma causa justa, sem liderança legítima. Mas já que todo o rito foi legitimado pelo STF, como falou o ministro, temos esse antídoto previsto na Constituição, temos de fazer uso dele. Dilma perde a votação, o dólar cai, a bolsa sobe. Claro que a gente não trabalha só para a bolsa de valores, mas a economia precisa andar. E ela não tem mais credibilidade nenhuma para fazer a máquina da economia rodar. Quanto às outras questões, primeiro a questão da rede, né? A Marina, eu conheço a Marina pessoalmente, é uma pessoa incrível, assim, um exemplo de vida. Mas eu tenho minhas decepções com a Marina também. E uma grande delas, eu tenho familiares que são homossexuais, são casados, foi que eu estava trabalhando na campanha presidencial dela na última vez, e estava no plano de governo o casamento gay, e devido à pressão dos evangélicos, foi retirado do plano de governo. E eu acho que esse tipo de coisa, para uma liderança tão progressiva e brilhante como a Marina, não pode haver. E da rede, admiro, pensei em me filiar, Molon, respeito muito sua crença, seu brilho nos olhos. Só que a gente tem aquela questão das borboletas, né? São belas, lindas, voando. Só que quando a gente tem pressão, as borboletas vêm para a barriga. E aí você tem que botar elas para voar em formação. Porque senão você não aguenta o tranco. E isso que faltou na rede. Porque quando a Marina entrou na campanha, depois que o Eduardo Campos, infelizmente, faleceu, ela estava empatada com a Dilma. Mas a narrativa política foi mal estruturada. E ficou simplesmente reativa, e ela derreteu. Então, a minha pergunta para a rede é, a rede vai democratizar o próprio partido? Vão haver primárias para presidente? Você poderá concorrer com a Marina? Mas eu não quero. Não, ou você ou outro. Então, o ponto principal é esse. A gente também não pode ficar se apegando a uma liderança exclusiva única. Como a gente cria uma instituição com a cultura que valoriza o talento, o trabalho, o propósito e os resultados. Quanto ao Davi, muito obrigado pela proposta de colaboração. O que eu posso dizer é que você deve saber muito mais do que eu, o que é que o Ministério Público pode fazer. Eu estou à disposição para conversar com você. Sinto honrado. Daniel, desculpa. E quanto à questão da Tabata, é muito importante, Tabata. Eu te admiro muito, seu trabalho, você inspira muita gente também. Você tem um grande papel, uma responsabilidade, você já é uma referência. Eu fui morar na favela justamente por isso, porque eu acreditava que nem o que as pessoas falavam, nem as bases de dados que a gente tem aqui, não possuíam vieses. Né? E até o caso do Haddad é um viés mesmo, porque ele investiu só 4% do orçamento dele em drenagem em São Paulo, que alaga toda vez que chove, e menos de 10% do orçamento de obras em favelas. Então, na verdade, Haddad é um governo para a elite, talvez seja por isso que a aprovação popular dele seja tão baixa. Por fim, o que eu acredito que a gente tem que fazer aqui é um pouco do que o Molon falou, que é muito importante. Vamos sair das nossas posições e vamos tentar alinhar quais são os nossos propósitos e interesses. E vamos se organizar para entrar nessa política formal. Tem tanto talento aqui nessa sala. No Brasil tem tanto talento ou mais que em qualquer lugar do mundo. Agora a gente tem que sair da omissão para a ação. É isso. Olá, boa tarde, muito obrigado. Meu nome é Douglas. Sou paraense, sou aluno da Escola Politécnica de São Paulo. Minha pergunta é
Primeiro, duas coisas que eu acredito que são básicas. Toda riqueza é criada por quem trabalha. Isso é uma verdade que eu acredito não é válida só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar. Segundo, o governo deveria estar construindo obras de infraestrutura, estradas, portos, produção de energia elétrica, para incentivar as empresas, as empresas são os locais onde as pessoas trabalham e podem criar riqueza. Isso seria, na minha opinião, o que mais beneficiaria os pobres no Brasil hoje. O incentivo de empresas que vão criar milhões de empregos, não só empregos de R$1.000 ou R$2.000, mas empregos de R$4.000, R$5.000, R$6.000. Acho que isso seria um ponto importante. Minha pergunta é, por que os políticos, nos últimos 15, 20 anos, para o deputado principalmente, não têm feito isso? Nós sabemos que já foi feito no passado, nós temos muita coisa no Brasil, o JK construiu muitas estradas, nós temos a usina de Itaipu, que era até pouco tempo a maior produtora de energia elétrica no mundo, que foi construída, mas nos últimos 15, 20 anos nós não temos visto nada ser construído nesse sentido. Então, minha pergunta é, o que você acha que falta nos governantes para fazerem isso? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Ilma Paixão, saí do Brasil em 84 e quando chegamos aqui, nós tínhamos, na verdade, quando falávamos de Brasil, eles é onde tem Amazonas, o soccer, o carnaval. Hoje, nós temos um Brasil aqui. Durante esses anos, eu aprendi, junto à política local, um método que eu acredito que funciona, uma democracia que funcione. Uma delas é nas cidades, como, por exemplo, eu moro num town chamado Framingham. Nós temos o que se chama town meetings. 300 e poucas pessoas, numa cidade de 775 mil habitantes, que se encontram para ajudar, são voluntários para trabalhar junto aos representantes eleitos com decisões no que se passa na cidade. Eu também sou delegada do Estado, onde nós somos eleitos, voluntários eleitos, para trabalhar juntos com os representantes e a população nas decisões de partido e enfim. Né? E este ano eu estou me candidatando a deputada, conto com seu voto. Mas, anyways, então, o que eu vejo é um ato que funciona. Agora nós estamos elegendo os delegados que vão para trabalhar junto aos candidatos a presidente. Então, eu vejo esse modelo que funciona, e que funciona com vários voluntários eleitos. Todos nós somos eleitos pela população, da mesma forma que são eleitos os presidentes, que são eleitos os deputados, e funciona. Então, e também o que acontece? Lógico, o candidato ele não gasta com a política como eu vejo os gastos no Brasil. Então, eu só gostaria de deixar essa pequena informação aí, para ver se seria, talvez, uma possibilidade de modelos como esse serem criados. Estamos de porta aberta, se quiserem alguns vir aqui para conhecer, e ver se, quem sabe, isso poderia funcionar também no Brasil. Obrigada. Meu nome é Renan Ferreirinha, sou aqui de Harvard College. Quero agradecer ao Pedro e ao Molon pela brilhante apresentação. A minha pergunta diz respeito à ética, principalmente à ética política. Acho que, mais do que uma crise política e econômica profunda que a gente vive hoje, a gente vive uma gravíssima crise de ética no país. Acho que o último domingo demonstrou isso muito forte. Né? E, como foi dito aqui um pouquinho sobre a Marina, acho que possíveis críticas que podem ser feitas a ela, acho que ela representa uma certa coerência ética política e outras pessoas também. Eu queria entender como que a gente pode, nesse momento de país, de grandes mudanças, institucionalizar algo que não só personifique uma culpa de corrupção, mas que a gente possa realmente atacar e abrir um debate de ética no país, de maneira mais com as instituições, seja o Ministério Público, seja a Câmara, seja movimentos sociais, novos movimentos que estão surgindo, para a gente poder realmente ter um debate não só de como a inflação está indo, ou qual impeachment vai acontecer, mas realmente qual o padrão de ética que a gente quer adotar na sociedade. Boa tarde, meu nome é Lia, eu sou, profunda admiradora do Pedro, da esposa dele, da rede também. Eu queria te perguntar, acho que mais para o Pedro, mas acho que você pode ajudar,
como é que uma candidatura partidária independente se sustenta numa lógica que é basicamente partidária? E também como é que a gente consegue sustentar do ponto de vista de financiamento esse tipo de candidatura? Olá, tudo bem? Davi, eu faço MBA aqui em Harvard. A minha pergunta é mais específica sobre o financiamento de campanhas e saber a opinião de você na prática, porque eu vejo com dificuldade uma campanha para um presidente, por exemplo, sendo financiada por pessoas físicas, que eu acho que vai ser muito cara. E ainda mais agora que você falou, vai ter corte de tempo de política e tal. Como que você acha que vai acontecer e como evitar, por exemplo, o Caixa 2, que, para mim, com certeza vai acontecer para a próxima eleição de governador, por exemplo? Bem, a questão da infraestrutura, sem dúvida, é muito importante, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e não cair naquela lógica que não é baseada em evidência do Atlas Shrugged. Aquilo não é papel acadêmico de qualidade. Aquilo ali é um trabalho de Ayn Rand baseado em ilusão pura. Tá certo? Então, assim, falar que quem trabalha aqui roda economia, a maioria dos brasileiros são de trabalhadores. Agora, a diferença é que nós somos todos privilegiados, nascemos com capacidade cognitiva, com pais que nos deram oportunidades, com acesso à renda, educação, saúde, e para a maioria das pessoas não é assim. Então, a gente tem que trabalhar muito para entender que as coisas não são monolitos. Tem várias camadas e as pessoas precisam de diferentes apoios em diferentes situações na vida. Agora, em relação à infraestrutura, é crítico. O Brasil não tem ganho de produtividade há muito tempo, não só pela falta de evolução na qualidade da educação, mas também porque nossa infraestrutura é muito precária. Em relação aos town hall meetings, é um ótimo exemplo. Na verdade, a proposta da Ágora é você estruturar isso de forma mais efetiva, integrando a democracia física e digital, né? Porque tem um grande problema. Lá no estúdio, a gente trabalha muito com programadores, cientistas de dados, e cientistas em geral. E o pessoal da área digital é muito assim, vamos botar na internet, no Facebook ou no Avaz que a gente vai resolver. Espaço físico não serve para nada. E o pessoal de arquitetura e urbanismo é o contrário, só praça que interessa. Pelo contrário, o Obama criou o modelo mais efetivo no mundo. Na primeira campanha dele, ele tinha, para cada precinct físico, tinha uma plataforma digital que era alimentada de todos os dados de performance da campanha, para saber quanto estava gastando, quanta gente estava conseguindo mais apoio, e como se comparava com os outros precincts digitalmente, não só para ter uma competição sadia interna, de vamos fazer melhor, mas para saber quais os padrões de funcionamento, e aí evoluir todo o sistema. Então, muito boa a questão do town hall meeting. Em relação à ética, Ferinha, é muito boa essa pergunta, e eu acho que a gente tem que levar em consideração que o ser humano ele entende o mundo de 3 formas. Né? O primeiro é o pathos, o coração. O segundo é o logos, a cabeça. E o terceiro é o encontro dos dois, que é o ethos, a ética. E o que acontece hoje? Você vê a prática de comunicação do PT é muito parecido com a dos republicanos, porque abusa do pathos. Paixão, 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 negação, paixão, paixão. O PSDB já foi mais logos, deixou de ser há muito tempo, virou não sei o que mais agora, né? Mas a gente tem que trabalhar essas 3 frentes, porque para a gente conectar com as pessoas e ela poder abrir a cabeça para receber nossas ideias, tem que ter uma conexão emocional. E aí, como a gente prova com a evidência, como a Tabata estava falando. E depois, como que a gente forma essa ética desses 2 valores juntos. E um ponto muito chave disso, a gente tem um grande problema de assimetria de informação na nossa sociedade. Os experts sabem de uma coisa, os governos e policymakers de outra, e a população de outra. E ninguém se entende, ninguém se fala e falam línguas diferentes. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Por fim, a candidatura independente, muito boa, agradeço a pergunta ali, admiro muito o seu trabalho também na educação. A questão nessa lógica partidária, o mais importante é que a gente seja um movimento. Não pode ser só o Zé candidato, ou eu, ou a Joyce, o Mauro, o Dona Den lá do Vidigal, pessoas assim. Tem que ser um movimento em todos os níveis, porque se um dia tivermos um presidente ou uma presidente eleita, que é uma das nossas metas, a gente tem que ter um congresso também com vários candidatos independentes. E que frame melhor do que esse? 91% das pessoas não confiam mais em partidos. Então, vote em cidadãos, não em políticos. Porque política não devia ser profissão. Eu acredito que devia até ter um limite de tempo que cada um passa na política, porque os incentivos para a corrupção só aumentam com essa permanência. Em relação ao financiamento, que a gente está pensando é uma estratégia híbrida, né? De fazer crowdfunding, claro, mas ter grandes doações de grandes fortunas, porque a gente também não pode ter preconceito. Preconceito é uma via de mão dupla. Então, por exemplo, a gente poderia fazer matching funds. A gente consegue X de crowdfunding, um grande doador como o Guilherme ou outro, cobra o X, entendeu? E aí a gente consegue abraçar representativamente diferentes estratos da sociedade que têm que dialogar juntos.
Porque o grande problema é que divisão de classe, essa lógica, é muito boa para fazer análise acadêmica, mas para resolver o problema que a gente precisa é de coesão social. Bom, primeiro, em relação à pergunta do Douglas, eu acho que o Douglas tem razão. Quer dizer, um problema sério é... Cadê o Douglas? Você tem razão. Quer dizer, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o enfrentamento da desigualdade e a superação da pobreza passa pela geração de empregos. Esse é um problema grave do momento. E a sua pergunta é como os governos podem colaborar para isso, né? Quer dizer, de alguma forma... Para quem está no parlamento é mais fácil falar, né? Não estou no executivo, talvez fosse mais difícil se tivesse no executivo. Lá no Rio de Janeiro a gente está passando por um monte de obras, o Rio de Janeiro está vivendo um monte de obras, você deve estar acompanhando aqui, na preparação para as Olimpíadas, né? Muitas obras. Agora, ao mesmo tempo, você precisa ter condição de sustentar essas obras, de pagá-las, não deixar a conta para o próximo, né? Então, esse equilíbrio entre geração de empregos, um Estado que, através de suas ações, promove a geração de empregos, estimula a economia, ele também tem que andar par e passo com a sua capacidade fiscal, com a sua capacidade de financiamento, para evitar que que essa conta não feche em algum momento, né? Esse é outro problema grave, isso também tem mais consequências, como a gente está vendo. Segunda pergunta, em relação à participação. A Ilma deu uma... Cadê a Ilma? A sua contribuição foi ótima aqui, né? Eu também acho que a gente, para melhorar a democracia brasileira, a gente vai ter que participar mais da democracia brasileira, né? Ela tem que ser uma democracia mais participativa, não apenas representativa, né? Na relatoria do Marco Civil da Internet, que foi uma lei que eu relatei lá no Brasil, eu pude experimentar assim, a força da participação das pessoas, como ajuda quando as pessoas participam, como o trabalho fica melhor e como isso fortalece a representação, né? Ao contrário do que alguns podem imaginar, que a participação enfraquece a representação, ou seja, que o representante ele fica mais fraco quando a sociedade participa mais, bobagem, fica mais forte, se ele não tiver agenda oculta, né? Se ele não tiver alguma coisa que ele tenha que esconder de todo mundo. Se não for isso, ele só ganha com a participação, né? Se entra num debate de um projeto de lei ou de uma decisão de governo aberto ao que as pessoas vão sugerir, você só tem a ganhar com isso, né? Então, acho que você deu uma dica ótima, assim, mais participação, né? E acho que isso tem a ver com a contribuição do Renan, né? O Renan perguntou, como é que a gente enfrenta essa crise ética, né? Eu acho que participando mais da política a gente ajuda, se a gente conhecer melhor em quem a gente votou, se a gente acompanhar quem a gente votou, né? As pessoas em quem a gente votou, e se a gente participar mais, a gente tende a enfrentar melhor esses problemas. Isso não é nenhuma garantia, mas ajuda, né? Segundo ponto, ética não é só combater a corrupção, embora você não tenha dito isso, eu que estou aproveitando a sua pergunta para fazer essa observação, ética é mais do que isso, né? Então, viver num país em que tem gente passando fome ou tem gente sendo discriminada ou escravizada é um problema ético. Isso é um problema ético. Então, a gente tem que ter uma visão maior do que imaginar que ética é só combater a corrupção, embora seja fundamental combater a corrupção, porque a corrupção perpetua as desigualdades que a gente quer combater de alguma maneira, né? E não é só na política, né? O problema ético não é só na política, é um problema cultural, né? Esse é um problema assim, de como a gente enfrenta os problemas da vida da gente. Recentemente, um grande jornal fez uma reportagem sobre a corrupção nossa de cada dia. Era algo parecido o tema. E é isso, né? São aquelas espertezas que, no fundo, são antiéticas e que são corrupção muitas vezes, né? Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, senão a gente cai na ilusão, e é uma ilusão, de que tirar um partido do poder resolve o problema da corrupção do Brasil. Eu sei que ninguém aqui disse isso, mas eu preciso dizer isso, é muito mais sério do que isso, né? Isso não quer dizer que quem defende o impeachment não tem o direito de defendê-lo. Eu só estou dizendo, é mais do que isso. Isso não resolve o problema todo. Se resolvesse, era fácil, né? Mas algumas coisas dizem para a gente que é mais complicado do que isso, assim. Por fim, o Davi. Na prática, como é que a gente faz, né? Cadê o Davi? Perguntou sobre financiamento de campanha sem empresa. E eu acho que o Pedro foi muito feliz aqui em falar. A gente, primeiro, não tem que ter preconceito. Tem gente que participa desse jogo de formas variadas. Tem gente que usa isso
para exercer uma influência ruim na política, tem gente que não, tem gente que ajuda por ideal, inclusive empresários, é verdade, né? E isso tem que ser reconhecido e aplaudido. Agora, se a gente passar para um modelo em que só pode financiar a pessoa física, como é que a gente faz? Eu acho que os Estados Unidos já deram a receita disso. Assim, o financiamento da campanha do Obama mostrou isso na primeira eleição, a força do financiamento de pessoas físicas, de pequenos doadores. Eu sei que isso não é cultura brasileira. A gente, em geral, não está acostumado, são raras as pessoas no Brasil que pensam assim, eu posso ajudar, eu vou ajudar, eu quero contribuir para isso. Realmente, a gente tem um desafio cultural para enfrentar esse problema, mas eu acho que vai ter que ser enfrentado. Ele não vai eliminar o Caixa 2, nem o atual modelo eliminou e nem o próximo vai eliminar. Isso vai ter que ser combatido com denúncia, com fiscalização. Agora, eu acho que se você tiver campanhas menos ricas, talvez seja mais fácil identificar desvios. Eu não sei dizer para vocês qual é a diferença de uma campanha de 140 milhões para uma de 160. Mas eu sei dizer a diferença de uma campanha de 1 para uma campanha de 21 milhões. Fica evidente. Então, acho que o barateamento de campanhas pode ajudar nisso. Vai funcionar? Não sei. Mas acho que a gente precisa tentar. O modelo que existe já apodreceu. É hora de experimentar alguma coisa nova. Eu acho que essa é uma boa saída. Bom dia a todos. Eu não pretendia falar, absolutamente. Mas experimentei aqui 2 sentimentos meio conflitantes. Um de encantamento com a fala dos 2 expositores. Honestamente, a fecundidade, né, a sapiência, a propositividade das propostas, das intervenções orais de ambos. Mas outro sentimento de profunda apreensão com a fala do deputado Molon, a quem eu tanto admiro e quero bem, de que o fim do financiamento empresarial de campanha está, ou seja, a decisão do Supremo proibindo o financiamento empresarial de campanha está com os dias contados. Corre muito risco. Fiquei extremamente preocupado com isso, porque enxergo na decisão do Supremo a maior reforma política do Brasil, talvez dos últimos 50 anos, que é a distinção, a diferença entre o poder econômico no campo que lhe cabe de produção de riqueza. Ele é excelente, o poder econômico, mas no campo eleitoral ele é insolente, ele é atrevido, né? Ele desequilibra o jogo da competição e é a fonte da maior corrupção na vida pública brasileira, é o financiamento empresarial de campanha. Nenhum empresário financia campanha lá no Brasil, senão como investimento, como empréstimo, para ir buscar de volta o dinheiro aplicado sob as formas que nós sabemos, de licitações dirigidas, de sobrepreços, não é? de aditivos contratuais sem causa factual nem jurídica. E o Supremo soube aproveitar essa oportunidade de inflexão histórica, porque essa crise está nos proporcionando também uma pausa democrática reflexiva. É um momento que o Brasil experimenta de freio de arrumação nas ideias, nos métodos, nas condutas, para que a democracia caminhe mais firmemente na direção de si mesma, para o seu próprio centro. É claro que isso é uma fase do processo, não é para estancar a democracia, não. A democracia é como a própria vida, é um processo e tem que mudar os pneus do seu próprio carro com o carro em movimento. E é o que nós estamos fazendo, magnificamente. Então, eu pergunto aos 2 expositores, não seria o caso de fazermos uma decisiva, empenhada, militante campanha de mobilização popular para que não deixe essa conquista descer pelo ralo da história e a população acompanhar o financiamento real de campanha e internalizando essa ideia de que se até o Caixa 1 é proibido, quanto mais o Caixa 2. Quanto mais. Então, a vigília popular agora tem que ser intensa
na linha do que disse Thomas Jefferson, não é? Outros dizem que é de Patrick Henry, não é? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, deputado Molon, querido Pedro, eu gostaria que vocês se pronunciassem sobre a decisividade, não é? A fundamentalidade dessa mobilização popular para que a decisão do Supremo se torne efetiva, já agora nessa campanha. Vou pedir para serem muito breves, que a gente já passou 5 minutos e está atrasado no schedule. Tá ótimo. Bom, ministro, acho que o senhor tem toda a razão. É fundamental fazer essa conquista ser internalizada pela sociedade brasileira. Eu acho que corre risco, sim. Acho que corre risco porque eu percebo no Congresso uma enorme ansiedade com isso. Eu sinto, eu ouço, eu vejo. Ansiedade com como vai ser uma campanha sem financiamento de empresas. Além dessa campanha na rua, eu acho que vozes respeitáveis são fundamentais. A sua, eu tenho certeza que é uma delas. O senhor é respeitadíssimo no Brasil, sabe disso, e respeitado pela sua trajetória, pela sua honradez e pela sua capacidade como jurista também. De forma que uma palavra do senhor, nas entrevistas que o senhor eventualmente venha a dar sobre a importância de se manter isso, eu acho que é uma grande contribuição também. Eu quero dizer, por dever de honestidade, que eu, nesse tempo que estou na política, conheci empresários que fazem doações por compromisso com o Brasil. Eles existem. O problema é que não são a regra, são a exceção. É por isso que esse modelo tem que ser mudado. Não é porque todos são assim, mas é porque a maioria absoluta e esmagadora age desse jeito. Há aqueles que não, mas eles, infelizmente, não são a regra. Então, quanto mais a gente falar disso, chamar a atenção da sociedade brasileira para isso, e reforçar que isso não pode ser revertido, que esse passo atrás não pode ser dado, é fundamental, e a gente conta com o seu brilhantismo e com a força do seu nome e da sua história para isso, ministro. Muito obrigado aí pela sua atenção. Primeiro, em relação ao impeachment, para a gente encerrar esse assunto, né? Eu acredito que na vida a gente tem sempre grandes problemas e muitos problemas. E o que eu aprendi com meus pais é que a gente tem que resolver o maior problema primeiro e depois ir para o próximo, resolve esse, depois vai para o próximo, resolve outro. O nosso maior problema tem sido a Dilma no poder. Não só pela corrupção, o governo do PT e a Dilma, mas muito também pela incompetência. Isso que é uma coisa que a gente acha que tem que procurar estudar, entender mais qual o custo da incompetência, da má gestão, entre outras coisas. A Petrobras é um grande exemplo disso, né? O terceiro ponto da questão da reforma, né, de campanha, de financiamento de campanha. Ministro, muito obrigado pelas suas palavras, me motivam muito, tenho o maior respeito pelo senhor. Para quem não conhece, aqui o pessoal dos Estados Unidos, o ministro liderou o processo do mensalão, que foi fundamental para a defesa da democracia do Brasil. A gente vê que o esquema era muito maior do que a gente pensava. E eu quero lhe propor uma coisa, eu quero convidar o senhor para ir lá para o nosso movimento. A gente vai sair do Vidigal, da favela, até o Arpoador, onde o Circo Voador fazia intervenções de artes contra a ditadura na direta já, para fazer o nosso pleito das 3 causas que a gente apresentou. E vamos incluir a manutenção ferrenha com os movimentos de base, que são independentes de partidos, por essa defesa da nova lei de financiamento de campanha. Outra questão fundamental, e que a gente não falou muito aqui, mas é muito importante, os empreendedores sabem bem disso, a gente precisa de uma reforma trabalhista no Brasil. Você contrata uma pessoa, você paga 1,8 vezes o salário, é 2,3 vezes. A gente, no estúdio de arquitetura, tem que pagar todos esses impostos. Até no Parque Citier, que é um OCIP, a gente tem que pagar também, e a gente paga tudo. Agora, qual é a grande questão da reforma trabalhista? Que, na verdade, quem tem os direitos trabalhistas são a elite profissional do Brasil. Quando 55% dos profissionais estão no mercado informal, como é que você pode falar que está defendendo quem é o trabalhador mais pobre? Pelo contrário, vamos flexibilizar essa legislação para permitir que esses 55% entrem nesse mercado formal também, sejam protegidos, e os empreendedores, a gente, possa trabalhar sem ter que ser sugado e enforcado pelo Estado. E eu não sou defensor do Estado mínimo, não, mas isso é uma coisa urgente. E, por fim, a questão do PT, né? É muito importante dizer isso também. Nosso objetivo não é tirar um partido do poder. A gente não acredita no PT, no PSDB, nem no PMDB. Por isso que nós queremos a candidatura independente. E precisamos de vocês junto conosco, porque se não formos nós, não vai ser ninguém. Muito obrigado.